Fala galera, você quer fazer residência em urgência e emergência? Então eu trouxe aqui uma questão comentada para você saber como é que cai lá na sua prova, tá? Então, o que a questão traz? Olha o que ela pergunta. A manobra de tração mandibular, procedida por socorristas para avaliação ou desobstrução de via aérea, com ambas as mãos, sobretudo em casos de obstrução por queda da língua, e que permite uma melhor estabilização cervical, é chamada de alternativa A, Valsalva, alternativa B, chin lift, alternativa C, jaw thrust, alternativa D, Credé, alternativa E, Heimlich. E aí você se depara com esse tipo de questão e pensa, e agora? Porque acaba confundindo todas as manobras. Então, você não vai mais errar esse tipo de questão na sua prova. Então, eu vou falar exatamente sobre cada uma dessas manobras, tá? Então, a manobra da alternativa A, que é a manobra de Valsalva, nada mais é do que você aumentar as pressões intratorácicas. Então, ela pode ser feita de duas maneiras, quando você pressiona o nariz e força o ar para sair, mas ele não sai, ou então quando você pode pressionar o nariz, forçando o ar, ou você pode também não deixar o ar sair pelo nariz e colocar a mão sobre a boca e forçar o ar. Essa é a manobra de Valsalva. Para que ela serve? A manobra de Valsalva, ela serve, por exemplo, para uma avaliação cardíaca. Então, paciente, toda vez que você faz a manobra de Valsalva, aumenta-se a pressão intratorácica e, portanto, diminui-se todos os volumes cardíacos. E aí, essa manobra pode ser utilizada para o diagnóstico de uma cardiopatia, que é a miocardiopatia hipertrófica. Então, o paciente que tem a miocardiopatia hipertrófica, se ele fizer essa manobra, ou ele vem a desmaiar ou ele sente tontura. Então, é o diagnóstico e que pode ser utilizado também para fazer esse tipo de diagnóstico e simples. Então, não é manobra de tração da mandíbula. Alternativa B, a manobra de chin lift. A manobra de chin lift nada mais é do que elevação do mento. Então, eu vou elevar a cabeça, tracionar para trás a cabeça através da elevação do mento. Então, nada mais é do que você elevar a cabeça puxando-se para trás o mento. Então, não é tração da mandíbula, através das duas mãos. Então, A é falsa, B é falsa. A gente vai para C, jaw thrust, que é exatamente essa manobra que ele descreveu aí, que é a tração da mandíbula através de ambas as mãos com a estabilização da cervical. Então, eu apenas traciono, o socorrista vai apenas fazer levantar a mandíbula do paciente, sem fazer o movimento de cervical. Então, ele permite uma estabilização da cervical e permite também abrir a via aérea, principalmente em casos de obstrução por queda da língua. Então, essa é a alternativa correta. Mas ainda vamos avaliar as outras. A alternativa D, a manobra de Credé. A manobra de Credé nada mais é do que realizar pressão na região suprapúbica, ou seja, na região do assoalho pélvico em pacientes, por exemplo, que têm determinada continência urinária. Então, essa pressão abaixo no assoalho pélvico, abaixo da cicatriz umbilical, é a manobra de Credé. Então, essa alternativa é falsa. E por último, a alternativa é a manobra de Heimlich. A manobra de Heimlich nada mais é do que a desobstrução de vias aéreas superiores. Então, é quando o socorrista ele se projeta atrás do paciente, ele põe o seu dedo polegar na cicatriz umbilical, fecha a mão acima e faz pressão para que aumente a pressão abdominal, aumente a pressão torácica e esse objeto que estiver obstruindo as vias aéreas superiores, ele seja ejetado. Então, essa é a manobra de Heimlich que é feita no adulto. A manobra de Heimlich feita na criança ou no bebê é quando você coloca o bebê de costas e dá algumas palmadinhas nas costas desse bebê. Então, essa é a manobra de Heimlich feita no bebê. Então, não é manobra de tração da mandíbula. Então, essa alternativa também está falsa.
Então, a alternativa que ele quer e a alternativa que ele me pede é justamente a jaw thrust, que é a tração da mandíbula com as duas mãos para desobstrução das vias aéreas, sem mobilizar a cervical, sem mobilizar a cervical, ou seja, mantendo a estabilização da cervical, e principalmente em casos de obstrução por queda da língua. Então, a nossa alternativa é a alternativa C. Então é isso, galera. A gente se vê na próxima aula.